Olá, hoje 21 de julho de 2016. O dólar opera em alta nesta quinta-feira. A moeda norte-americana é vendida a R$ 3,25, um aumento aí de 0,18% em relação a dias anteriores. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, que controla a inflação do país, a 14,25% ao ano. É a 8ª vez seguida que a taxa se mantém neste patamar. Vamos saber agora dos destaques desta edição. ONG oferece cursos gratuitos para jovens e pessoas com deficiências física e visual. Pais de crianças alérgicas às proteínas do leite de vaca se queixam da falta do produto especial dos postos de saúde do Estado. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. E o Instituto de Oportunidade Social oferece cursos gratuitos para jovens e pessoas com deficiência física e visual. Acompanhe agora na reportagem da Silvia Garcia. De acordo com o IBGE e o Ministério do Trabalho, 45% dos desempregados no Brasil são jovens e apenas 0,71% das pessoas com deficiência estão empregadas no país. Se preparar para o mercado é uma boa opção. Foi muito importante para mim, né? Porque eu já estava querendo emprego desde o ano passado e eu não tinha esse tipo, como que eu posso dizer, essa preparação para poder estar entrando numa empresa boa. Onde você está trabalhando agora? Hoje eu trabalho num centro assistencial, que é uma empresa, tipo uma ONG. Uma ONG. Qual é a sua função lá? Minha função é auxiliar administrativo. A ONG Instituto da Oportunidade Social, o IOS, oferece um programa de empregabilidade com atendimento personalizado. Nos últimos 5 anos, a instituição auxiliou mais de 3.900 alunos a conseguirem o primeiro emprego, aumentando, em média, a renda familiar dos participantes em mais de 40%. A gente está com as inscrições abertas para o curso de gestão empresarial com software ERP e administração de materiais. São cursos onde os jovens vão aprender na prática como funciona uma empresa, quais são as áreas, os departamentos, as rotinas, né, de negócios, então como conversar com uma área e outra. E aí, nesses cursos, eles têm também toda a parte de português e matemática como reforço e uma parte comportamental muito importante, porque o jovem sai da escola sem saber como ele deve se comportar no mercado de trabalho. Tem também cursos para deficientes. Pessoas com deficiência com mais de 16 anos, que tenham deficiência visual parcial, deficiência auditiva ou deficiência física, o IOS atende. E é em todos os cursos que a gente oferece. Acesse o site www.ios.org.br. Lá você vai conseguir ver todas as unidades do IOS em São Paulo. A gente também tem no Rio, Joinville e Belo Horizonte. E as pessoas conseguem acessar e se inscrever uma parte online ou indo mesmo na unidade, caso não tenha acesso à internet. Tem prazo até o final desse mês? Até quando dá tempo? Até a primeira semana de agosto. Tem cursos em diversas modalidades, incluindo aprendizado em software da TOTUS, com foco em gestão administrativa. São mais de 1.000 vagas no total, distribuídas entre as unidades de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Joinville. A Vandara fez o curso e há 1 mês está empregada. Eu só completei o ensino médio e fiz o curso do ES. Você acha que se você não tivesse feito esses cursos aqui, você estaria preparada aí para esse mercado? Conseguiria emprego? Com certeza não. Tanto eles preparam a gente para a entrevista como o ambiente de trabalho também, então faz bastante diferença. Falar agora de Olimpíada e a tocha olímpica que vai chegar ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 5 de agosto, para a abertura dos Jogos, vai passar pela cidade de Osasco, hoje, nesta quinta-feira, hein? Eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Silvia Garcia, que se encontra agora no local, lá em Osasco. Né, Silvia, me diz uma coisa, como é que está a movimentação aí, Silvia? Olá, muito boa tarde, Sérgio, muito boa tarde a todos. A movimentação aqui em São Paulo, aqui em Osasco, está estranhamente tranquila. É isso mesmo, é porque a prefeitura decretou ponto facultativo na cidade inteira. Então a gente passou por várias ruas aqui da cidade de Osasco, várias lojas fechadas, hoje não tem criança na escola. Tudo para colaborar com a passagem da tocha, que vai acontecer a partir das 3 horas da tarde. E parece que vai causar aqui, viu, Sérgio? Mas daqui a pouquinho eu vou falar para você sobre o roteiro, enfim, como é que vai ser esse revezamento. Uma surpresa muito legal que a gente teve aqui, chegando aqui na Avenida Esporte Clube Corinthians, foi encontrar o Vicente Lenilson, que é o nosso atleta olímpico aqui.
Você está no SESC hoje fazendo uma oficina, mas conta um pouquinho do seu currículo. Quantas Olimpíadas aí? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Foram 3 Olimpíadas, 16 campeonatos mundiais, 2 Jogos Pan-Americanos, 21 Campeonato Brasileiro. Então foi um currículo bastante aproveitativo nessa minha vida esportiva. E aí você está ostentando aí uma medalha de prata, Sérgio. Olha só, das Olimpíadas de Sydney 2000. A última Olimpíada que o Lenilson participou foi a Olimpíada de Pequim, né, em 2008, e depois você parou, encerrou a carreira. Exatamente, eu já estava com 35 anos nessa época, resolvi parar. Como eu falei, foi vários anos de muita dedicação e eu sempre mostro para as crianças a medalha, porque deixar ela guardada em casa é uma coisa, dividir a sensação de alguém pegar é bem diferente. E ó, vou falar pra você, Sérgio, ela é bem pesada, viu? Ela é bem pesada essa medalha, eu não fazia ideia disso. Agora, uma outra novidade que a gente tem, mas essa eu só vou apresentar pra você daqui a pouquinho. E também vou te dizer como é que vai ser o roteiro todinho da tocha passando aqui por Osasco. Osasco foi escolhida como a cidade que tem o segundo maior PIB no estado de São Paulo. Daí a tocha vir por aqui. Ela vai fazer um roteiro bem grande, tá? De 20 quilômetros. E terão algumas celebridades e também alguns atletas. Mas o Lenilson não vai participar hoje dessa passagem da tocha. Mas eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Tem surpresa aí, hein? Não sai daí, Silvia. daqui a pouco eu volto. Obrigado, Silvia. Aí informações da repórter Silvia Garcia sobre a passagem, né, da tocha aqui para São Paulo, lá em Osasco. E São Paulo, aliás, em São Paulo, a Arena Corinthians, melhor dizendo agora, na Zona Leste, vai também ser palco da semifinal do torneio masculino de futebol e também da disputa do bronze no feminino dos Jogos Olímpicos. Daqui a pouco a gente volta para falar com a Silvia mais sobre Olimpíada. Saber agora da previsão do tempo. Para amanhã, sexta-feira, São Paulo amanhece com sol e nevoeiro. As nuvens aumentam no período da tarde. A máxima deve chegar aos 18 graus. Campinas, tempo com sol entre nuvens. Não chove no decorrer do dia e também da noite. A máxima chega aos 21 graus. São José dos Campos, tempo bom. Sol aparece com a presença de algumas nuvens durante o dia. A máxima prevista é de 22 graus. Sorocaba, sol e nebulosidade no decorrer do dia. A máxima atinge aí os 22 graus. Ribeirão Preto, dia amanhece com sol e algumas nuvens durante a tarde. Esquenta também. Os termômetros deverão marcar até 27 graus. Pais com filhos que têm intolerância à proteína do leite de vaca sofrem com a falta do produto nos postos de saúde do estado. Você vai ver isso daqui a pouquinho. Pais de crianças com intolerância à proteína do leite de vaca têm tido dificuldade para encontrar nos postos de saúde do estado o leite em pó especial distribuído gratuitamente. Pois é, a Secretaria da Saúde alega que o produto não faz parte da Relação Federal de Medicamentos Essenciais e que comprava o leite com recursos do Tesouro Paulista. Oi, que bonito. Filho. Que é isso? É o trenzinho? Que cor é esse trem, Davi? Verde. Davi é um garotinho muito esperto, adora carros e fala bastante. A chegada dele foi muito esperada pelos pais, mas ele deu um susto na família. Quando Davi tinha 4 meses, Adriana percebeu que ele tinha alergia à proteína do leite de vaca. Adriana, como foi? O que ele tinha? Quais eram os sintomas? Então, né, o Davi, desde que ele nasceu, na verdade, com 2 semanas de vida, ele tinha dificuldade para mamar, né? Eu amamentava, ele tomava só o leite materno, mas ele chorava muito para mamar, né? Ele recusava o peito, então mesmo às vezes horas sem mamar, ele parecia que não tinha fome. E aí, obviamente, né, parou de ganhar peso, tudo isso. Chorava muito, dormia mal, que era tudo sintoma de refluxo. Começou a ter diarreia também, dermatite, sempre um bebê muito irritado, que não ganhava peso. Aí a gente começou, né, primeiro assim, era cólica, é normal, vai passar, né? E passou os 3 meses, que é a fase normal da cólica, e não melhorou. Aí com 4 meses que a gente foi atrás mesmo de uma consulta especializada, e aí fez o diagnóstico mesmo da alergia à proteína do leite, né?
Se a criança não consome a proteína, o que acontece? Vai comprometer o desenvolvimento dela, de peso, de estatura, né? Então aí a gente percebe que o crescimento é um crescimento mais lento. Não vou dizer para você que vai ter retardo mental, não, mas em comparação a uma criança do percentil 50, que é a média de desenvolvimento, ela vai estar abaixo. Se ela não consumir um alimento que é rico em cálcio, e aí a proteína, né, o leite de vaca ainda é um dos alimentos mais ricos em cálcio, apesar de tantas discussões que existem por aí, óbvio, aí o que você faz? Você antecipa com 4 meses a introdução do que a gente chama de alimentação complementar. Qual o diferencial dele? Então, ele é um leite que ele é à base de aminoácidos, assim, não tem nenhuma proteína íntegra do leite de vaca, é como se ele já tivesse sido digerido, digamos assim. Então, como a criança reage à proteína íntegra, esse leite tem os mesmos nutrientes, enfim, tem cálcio, tem tudo que precisa, só não tem a proteína íntegra. Cada lata custa, em média, R$ 170. Para uma criança com quase 2 anos, como é o caso de Davi, e consome 8 latas por mês, o total com gasto foi de R$ 1.360 que os pais precisaram pagar. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou que desde 2007 distribui de forma totalmente voluntária 3 fórmulas de nutrição para pacientes com alergia à proteína do leite. Nenhuma delas faz parte da Relação Nacional de Medicamentos definida pelo Ministério da Saúde. O governo paulista utiliza recursos próprios do Tesouro para oferecer os produtos. Eu acho que deveria ser igual, por exemplo, um remédio de hipertensão, um remédio para diabetes, que se a pessoa não toma, ela tem prejuízos para a saúde que todo mundo conhece. O leite, para quem é alérgico, é a mesma coisa. Então, não acho que é uma coisa que tem que ter um atendimento especial. Eu acho que tem que ser disponível sempre. O projeto de lei 67 de 2016, de autoria do deputado Jorge Wilson, do PRB, quer tornar obrigatória, gratuita e contínua pela Rede Pública de Saúde do Estado de São Paulo a distribuição de leite para crianças com até 2 anos que tenham intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca. Eu acho que é uma prioridade, né? Tem que ser, porque é a alimentação de um bebê, né? É uma coisa que... É o que eu falei, não dá para voltar atrás o que eles perdem com isso, né? E o desespero de uma mãe que não consegue dar um alimento para o seu filho, né? Se ele tem menos de 6 meses de idade e não tem o que tomar, né? Então, eu acho que é muito importante ter uma disponibilidade garantida, né? E não essa coisa de ser poucos lugares, contando... com essa possibilidade que muitas vezes falta, né, normalmente no final do ano. Então, parece que você precisa fazer uma coisa especial para ter uma coisa que é prioritária, né? E hoje é dia de festa, dia muito especial para o município de Osasco, na Grande São Paulo. A cidade recebe a tocha olímpica. Eu vou chamar mais uma vez a repórter Silvia Garcia, que está ao vivo lá em Osasco, para falar para a gente, né? Como é que está aí, Silvia, o espírito olímpico aí na cidade? Olha, Sérgio, o espírito olímpico está em alta aqui. Pelo menos a cidade por onde a gente passa tem faixas aqui mostrando por onde a tocha vai passar. Tem todo um empenho aqui da cidade também e tem todo um cronograma também que a prefeitura, junto com o Detran, fizeram para que não tenham tanto trabalho assim, não tenham tantos problemas na hora da passagem da tocha. Mas só lembrando, as pessoas que conduzem a tocha são pessoas que de alguma forma contribuíram para a sociedade ou são atletas da cidade. Aqui hoje, olha só quem vai conduzir a tocha. Tem atleta de vôlei, tem pugilista, e tem mestre em judô. A gente tem a Sara Ellen, tem também o Lino Barros e tem o Leir Gilmar. Todos eles vão conduzir a tocha junto com outros cidadãos também. Ao todo são 20 quilômetros de roteiro que a tocha vai percorrer aqui na cidade de Osasco, com 102 pessoas conduzindo. Dá mais ou menos uma média de 200 metros de condução da tocha por pessoa. E já que a gente está falando tanto da tocha, Sérgio, dá uma olhada com quem a gente se encontrou aqui em Osasco. É isso mesmo, a tocha olímpica Rio 2016 nas mãos do Lenilson, que conduziu a tocha, Sérgio, lá em Campo Grande, né? Exatamente. Como eu falei, eu passei por 3 Olimpíadas, fui a 3 finais olímpicas e um pódio olímpico, mas a sensação de conduzir a chama olímpica é única. E eu tive o prazer de conduzir em Campo Grande e hoje trago aqui para o Sesc, para o evento, para que as crianças e o público tenham um primeiro contato com essa maravilha.
Muito bom, ó, deixa eu até pegar aqui, ó, porque eu não posso não pegar. Ela é pesadinha, viu? Apesar de falar que é 1,5 kg, acho que por 200 metros isso daqui começa a cair. Aqui embaixo o Lenilson estava me explicando, vai um cilindro com gás para que a pira seja acesa aqui em cima. E sabe uma coisa legal, uma curiosidade, Sérgio? Cada pessoa que conduz a tocha, se quiser, pode levar para casa, é isso mesmo. No caso do Lenilson, você como atleta, o COB te presenteou com essa tocha, né? Mas as pessoas comuns podem comprar, custa quase R$2.000, um pouquinho salgado, mas de repente vale a pena, né? Bom, só lembrando também que a cidade vai ter todo um trabalho aqui de manutenção para que a tocha passe. A cada 20 metros que a tocha estiver se aproximando, eles param o trânsito, as pessoas vão fazer um cordão aqui na calçada como eu estou durante toda a avenida, e aí sim passa a tocha olímpica sem nenhum problema. A gente não consegue chegar perto dela, tá? E o final de todo esse trajeto vai ser lá na Avenida Brasil, com uma grande festa às 7 horas da noite. Vai ter banda, vão ter shows e todo mundo vai se divertir. A gente volta com mais informações, Sérgio, no Jornal de Amanhã, com uma matéria completa sobre a passagem da tocha aqui em Osasco. Volto com você, Sérgio. Valeu, Silvia, obrigado pelas informações e tomara, né? Vamos torcer para que essa passagem da tocha aqui em São Paulo, lá em Osasco, traga muita sorte para os nossos atletas brasileiros, né? Mais previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, com sol entre nuvens. A máxima chega a 21 graus. São José do Rio Preto, dia de sol com algumas nuvens. Máxima pode chegar aos 25 graus. Mogi das Cruzes, amanhece com sol. Nebulosidade aumenta no decorrer da tarde. A temperatura chega aos 17 graus. Piracicaba, névoa pela manhã. Sol entre nuvens durante o dia. Não chove. Os termômetros devem bater os 22 graus. Em época de crise, gastar pouco e poder viajar é o desejo de muita gente. Você vai ver que tudo isso é possível já já. Bom, muitas famílias aproveitam o mês de julho para viajar com os filhos. Em época de crise, o melhor mesmo, né, é economizar. E o DISOP, que orienta a educação financeira, ensina como gastar pouco e aproveitar esse período. Depois de tanta correria, trânsito e falta de tempo, chega o período que muita gente espera, as férias. No mês de julho, crianças em casa, férias. Bom, mas programar é essencial para que as férias não tornem um pesadelo com as finanças. A gente vem falar então com o mestre em educação financeira, Reinaldo Domingos. E aí, como não transformar o sonho em um pesadelo? É simples, é gastando menos. Logicamente, nós estamos falando de férias, algo merecidíssimo para o trabalhador. É importante saber, inclusive, em julho, em dezembro, janeiro, nós temos aí praticamente 60%, 70% de todos os nossos espectadores, hoje eles estão de férias. Ou seja, nós temos um aquecimento na economia em questões de viagem, turismo, hotéis. Então, tudo isso vai fazer com que realmente a economia dê uma aquecida. Mas com responsabilidade, porque esse dinheiro que vai sair do seu bolso para as férias pode ser determinante para um endividamento ou não, ou até mesmo uma estabilidade ou não no mês de agosto. Estamos aí já iniciando julho, e julho, com todos esses custos, nós poderemos ter problemas no mês de agosto. Sempre pensando 12 meses na minha frente. Quanto eu vou investir nas minhas férias? Esse valor fará falta em agosto, setembro, outubro? Se for fazer a falta, aí você tem que tomar decisões e não gastar. DISOP é quase uma palavrinha mágica para a educação financeira. Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. O mestre em educação financeira garante que seguir essas regras é certeza de ótimas férias. Mas se o dinheiro andar curto... Sempre há uma opção para quem não se programou para buscar efetivamente aqueles eventos que não agregam tanto custos. Por exemplo, ir à praça, aos clubes, e também fazer com que, às vezes, dentro da sua própria casa, você curta o seu filho. Às vezes você está lá no apartamento, você nunca desceu na piscina com ele, você nunca foi na academia com ele. Será mesmo que eu estou curtindo aquele lugar que eu moro? Às vezes eu quero sair para lugares muito distantes e dentro da meu condomínio eu tenho muitas atividades. Então é hora da gente olhar um pouco mais que os olhos possam ver. Significa fazer um diagnóstico de onde a gente está, principalmente reunindo a família e fazendo com que esse consenso familiar prevaleça. Prevalecer este consenso com responsabilidade do dinheiro. Porque dinheiro não aceita desaforo mesmo. Então, se você gastá-lo
tudo nas suas férias, você poderá ficar sem esse dinheiro e aí a inadimplência será uma consequência, juntando-se aos 60 milhões de brasileiros inadimplentes. Previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, em mais cidades do interior do estado. Franca, com tempo com sol entre nuvens, também ao amanhecer e na parte da tarde. A máxima é de 26 graus. Bauru, tempo bom, sol aparece entre muitas nuvens. À tarde e à noite não tem previsão de chuva. Temperatura máxima chega aos 22 graus. Limeira, com sol e aumento de nuvens pela manhã. A máxima pode chegar aos 23 graus. Marília, manhã fria com nevoeiro, o sol aparece em alguns momentos durante o dia. A máxima chega a 21 graus. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia termina aqui. Mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.